Hoje nós vamos falar sobre a regressividade da tributação. Vamos aprender e comparar um pouquinho o imposto de renda e o IPI. O maior criminoso do mundo roubou os maiores tesouros. Escapou das maiores prisões. E tem uma grande semelhança com alguém que você conhece. Não é nada fácil ser malvado. Hoje nós estamos aqui com a doutora Marcela. Tudo bem, doutora Marcela? Tudo bem com você, Bruna? Tudo ótimo, é sempre um prazer tê-la em nosso programa. É um prazer eu estar aqui novamente. Então vamos lá. Explica pra gente o que é IPI, sua classificação, seu objetivo, pra gente entender um pouquinho mais sobre esse imposto. O IPI, segundo o artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal, é o imposto sobre produtos industrializados. Considera-se produto industrializado aquele que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou aperfeiçoe para o consumo. Ele é um imposto extrafiscal, cuja finalidade não é a arrecadação em si, mas o de regular a economia, estimulando ou desestimulando condutas. Que interessante. E explica pra gente qual é o fato gerador do IPI. O fato gerador do IPI pode ser, na importação, o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira e na operação interna, a saída de produto de estabelecimento industrial ou equiparado industrial. Ótimo, que interessante. Agora, doutora Marcela, explica pra gente qual é a base de cálculo do IPI. A base de cálculo do IPI está prevista no artigo 47 do Código Tributário Nacional. A base de cálculo do imposto é o seu valor final no mercado. Sobre ele incide uma alíquota ou porcentagem. Interessante. E quem são os contribuintes responsáveis pelo pagamento do imposto? O contribuinte é aquele que tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador. Já o responsável é aquele que tem sua obrigação decorrente da expressa disposição em lei. O IPI é um imposto indireto, admitindo o repasse do ônus financeiro ao consumidor. O contribuinte do IPI, segundo o artigo 51 do CTN, pode ser o importador, o industrial ou o estabelecimento equiparado ao industrial. Muito interessante, doutora Marcela. E esse imposto, ele pode ser alterado por algum ente federado? Como que vai ser essa alteração? Sim, ele pode ser alterado pela União. A União pode alterar apenas a sua alíquota através de medida provisória. Excelente. Agora explica pra gente, o IPI varia de acordo com a mercadoria? A sua redução é na mesma proporção ou de igual valor para todos os produtos? Bruno, tendo em vista a sua seletividade, que está prevista no artigo 48 do CTN, o IPI deve ser seletivo em função da essencialidade do produto. Diz-se que o imposto é seletivo quando tributa os produtos de acordo com a sua utilidade. À medida que o produto for adquirindo uma utilidade secundária, a tributação será aumentada. O IPI, portanto, é um tributo que onera mais os produtos supérfluos e beneficia aqueles que são mais essenciais. A alíquota, que é definida pelo governo federal através da TIP, Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, privilegia bens de maior essencialidade, com alíquotas menores, isentas, enquanto para bens de menor essencialidade, ela onera, como é o caso do cigarro, que pode chegar a 300%. É utilizado pelo governo federal para fazer políticas públicas, como instrumento de intervenção econômica. Dessa forma, cada produto tem sua alíquota definida de acordo com a necessidade do momento. Doutora Marcela, nós adoramos a sua participação. Muito obrigada, tá? Obrigada pelo convite. Quando precisar, é só convidar novamente. No próximo bloco, nós vamos continuar falando da regressividade, da tributação e comparando imposto de renda com o IPI. Vamos aos comerciais. É o Constantino, o sapo mais perigoso do mundo. Olha só isso aqui. E olha, é o Kermit. Ah! O que você fez com o Kermit? Bu. Ai.
Deve ter havido algum engano, eu sou Kermit o Sapo! Eu não sou Constantine! Vai ficar aqui por um tempo. Olá, eu sou Kermit o Sapo! Eu sou Kermit o Sapo. Neste bloco, estamos aqui com a doutora Daniela. Tudo bem, doutora Daniela? Tudo bem, Bruna. E você? Eu estou ótima. A senhora pode explicar pra gente, por favor, o que é imposto de renda? Claro. Imposto de renda é um tributo fiscal cobrado em cima de uma renda determinada e sobre os proventos de qualquer natureza. Este imposto possui duas modalidades, o de pessoa física e o de pessoa jurídica. E ele tem o intuito de financiar a educação, a saúde e o desenvolvimento urbano. Que interessante! Agora explica pra gente como se dá a sua arrecadação. A arrecadação ela é feita pela Receita Federal anualmente. Para a pessoa física, deve-se preencher os quesitos necessários para a declaração do imposto de renda no site da Receita Federal. Já da pessoa jurídica, é através do meio pelo qual a sociedade empresária ou o empresário decide declarar o seu lucro, possuindo assim 4 formas, que são o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Doutora Daniela, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Por nada, razão. Eu sou Kermit e agora vocês têm toda a liberdade que quiserem. Quando eu vou fazer corrida de tônus fechada? Não quero nem ver. Dominic, agente de turnê internacional. Dominique Caramel? Caramel. É francês. Meu nome vai entrar para a história como o maior ladrão de todos os tempos. Quer dizer nossos nomes? Claro, meu nome primeiro. Aí, espaço, 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 depois o seu nome. Cantem, garotos. Agora estamos aqui com a doutora Tássia. Tudo bem, doutora Tássia? Tudo bem. Explica pra gente como é feito o cálculo do imposto de renda. O cálculo do imposto de renda é realizado através da tabela progressiva. Para a pessoa física, é o total de vencimentos, subtraindo-se a contribuição previdenciária e as outras deduções, às quais o beneficiário tem direito. Após a realização das deduções, ao valor obtido, aplica-se a alíquota correspondente, com a respectiva parcela deduzida. Já para a pessoa jurídica, o cálculo é realizado terminado segundo a lei vigente na data de ocorrência do fato gerador, podendo ser o lucro real, presumido, arbitrado, correspondente ao período de apuração. Muito interessante. Agora a senhora pode explicar pra gente o que é essa tabela progressiva? A tabela progressiva é uma tabela onde são estabelecidas faixas salariais sobre as quais incidirão alíquotas diferentes. Quanto maior o salário, maior será a alíquota incidente, portanto progressiva. Para cada faixa salarial incidirá uma alíquota, funcionando da seguinte forma: o salário será desmembrado até o valor de R$ 1903,98. Este valor vigente nesta data. Está isento de recolhimento do imposto de renda. A partir deste valor serão pagas alíquotas diferentes, onde cada valor entra a diferença positiva entre uma faixa e outra receberá uma alíquota. E onde a gente encontra essa tabela? No site da Receita Federal. Muito interessante. Agora a senhora pode explicar pra gente quem são os contribuintes desse imposto? São contribuintes do imposto de renda todas as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no país, bem como as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no exterior que recebam no Brasil rendimentos tributáveis, conforme está no artigo 45 da CTN. Já das pessoas físicas, são os contribuintes do imposto de renda da pessoa jurídica, as pessoas jurídicas e empresas individuais. Muito obrigada pela sua participação, doutora Tássia. Foi um prazer ter no nosso programa. O prazer foi todo meu. Vocês acham que o Kermit tem agido meio estranho ultimamente? Isso é ridículo! Ele nunca esteve mais carinhoso e dedicado a mim. Foi o que a gente disse. Ricky Gervais, Ty Burrell e Tina Fey. Esse é meu carro. É ilegal agora por causa do tamanho enorme dele. E mais tantos astros de Hollywood que vai deixar você querendo mais. Já chega! Waka waka. Só tem um cara no mundo que pode nos salvar. Só um sapo que pode restaurar a ordem, Vamos vazar daqui! fazer justiça e resolver as coisas. Tá falando do Kermit, né? Agora nós estamos aqui com a doutora Larissa. Tudo bem, doutora Larissa? Tudo ótimo, Bruno. Obrigada. A senhora pode explicar pra gente o que é a regressividade da tributação? Claro. Bom, primeiramente, por regressividade da tributação, entende-se que, indo contra o princípio da capacidade contributiva, paga mais tributos quem recebe menos, principalmente
principalmente tributos indiretos embutidos no preço, oriundos do consumo. Isso porque a tributação sobre o consumo é responsável pela maior parte do produto da arrecadação tributária brasileira. Portanto, a classe que consome mais, ainda que bens necessários como alimentos e higiene pessoal, acaba contribuindo mais, mesmo ganhando relativamente menos. Nossa, que interessante! Explica pra gente agora em que medida o IPI se relaciona com a regressividade da tributação? Claro! A tributação sobre o consumo se dá por meio de 3 principais tributos. O primeiro deles é o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O artigo 153 da Constituição Federal dispõe que o IPI é um tributo de competência da União e tem como fato gerador a característica industrializada do produto. As alíquotas incidentes sobre o produto são dispostas na TIP, Tabela de Incidência de IPI, e são seletivas de acordo com a essencialidade do bem. Ou seja, quanto mais essencial for o bem, menor será a alíquota incidente. Sendo assim, o IPI se relaciona com a regressividade da tributação, pois é um dos principais componentes da tributação sobre o consumo, fatia que mais arrecada no Brasil, responsável por aproximadamente 68% da arrecadação. Olha só! E em que medida o imposto de renda se relaciona com a regressividade da tributação, doutora Larissa? O imposto de renda é um tributo progressivo que contém uma certa regressividade em sua execução. É progressivo porque, na medida em que a renda aumenta, a alíquota incidente também aumenta. Porém, por trás disso, existe uma regressividade. Isso porque a alíquota é estabelecida por faixas de renda. Cada faixa, com sua alíquota correspondente, possui uma renda mínima e uma máxima para o enquadramento. Porém, dentro de uma mesma faixa, quem está enquadrado no mínimo vai ter retirado da sua renda o valor referente à mesma alíquota de quem está com a renda enquadrada no máximo. Ou seja, relacionando-se uma com a outra, quem ganha menos acaba tendo uma fatia retirada relativamente maior da sua renda, fazendo com que quem ganha menos acabe arcando mais do que a sua capacidade contributiva. Interessante! E o que o IPI e o Imposto de Renda têm em comum com essa regressividade? O IPI se relaciona com a regressividade conforme apresentado anteriormente, pois é um dos impostos que incidem sobre o consumo, que não considera a capacidade contributiva do consumidor final para efeito da tributação. Já o imposto de renda, mesmo sendo um tributo inicialmente progressivo, tem certa regressividade em sua aplicação, devido ao sistema de incidência de alíquotas por faixas de renda, conforme explicado na exposição anterior. E o que esses impostos têm de diferente com essa regressividade? A diferença está na aplicação, pois embora o IPI seja um imposto regressivo, a alíquota aumenta conforme a essencialidade do bem diminui, ou seja, quanto mais essencial, menor a alíquota do imposto. Em relação ao imposto de renda, a diferença está no fato de que, na teoria, o imposto respeitaria o princípio da capacidade contributiva. Isso porque a alíquota incidente aumenta conforme a renda. Porém, inicialmente, tem-se que, se o indivíduo recebe uma renda maior, pagará um percentual maior, ou seja, teria certa progressividade em sua definição. Então a senhora quer dizer que mesmo o imposto de renda sendo progressivo, ele se tornaria regressivo porque uma pessoa que ganha, vamos supor, 6 mil reais vai pagar equivalente de imposto que uma pessoa que ganha 30 mil reais vai receber também? Isso mesmo, porque os dois estariam enquadrados numa mesma faixa salarial. Então tá bom, doutora Larissa. Muito obrigada pela sua explicação, tá? Obrigada a você. Tchau, tchau. CIA! Interpol. É meu distintivo de viagem. Esse é o de verdade. Deve estar olhando pro distintivo errado. Opa! O que você dizia? Muppets 2, procurados e amados. Sequência! Eu não sou Constantine. Apaga a luz! Acende de novo, eu não consigo ver nada. Espera, até eu chegar à metade do corredor. Então, pessoal de casa, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre a regressividade da tributação brasileira, com esse estudo comparado entre o imposto de renda e o IPI. Até a próxima. Beijinhos!